E aí pessoal, tudo bem? Vamos à nossa última aula aqui sobre a parte de compilação, acho que é o último vídeo, né? Agora eu acho que de fato vai ser o último vídeo. Faltam só algumas coisinhas que a gente vai tratar agora, tá? A partir do nosso makefile do vídeo anterior, o que está faltando aqui? O GCC, né, o compilador que a gente está utilizando, ele tem algumas flags de otimização, algumas outras flags também, para ajudar na nossa compilação, né? Se você entrar aqui no terminal, digitar gcc --help, você vai ver todas as flags que o GCC suporta, tá? É muita coisa. Se você está utilizando outro compilador, a mesma coisa você vai ter, muita flag, né? Dá para você fazer muita coisa se você estudar a fundo o teu compilador. Então, a gente vai utilizar aqui algumas flags em específico. Então, eu vou criar uma outra variável aqui, que eu chamei de flags. Eu vou colocar primeiro a flag "-o maiúsculo 3, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, eu tenho a minha cola aqui, tá aqui, eu vou copiar e colar isso aqui. Eu tenho "-o maiúsculo 3, espaço, né, "-all, né, w maior all, e "-std igual a GNU99. O "-o3 é uma flag de otimização, ele vai tentar compilar o teu programa de maneira a tentar otimizar certas coisas no seu código, né? Por exemplo, loops, algumas coisinhas ele faz para deixar o teu programa mais rápido na hora de executar. Então, ele consegue identificar certos pontos do código e otimizá-los, tá? O "-all" aqui, né, com W, né? O W é de warnings, então a ideia é que ele mostre, durante a compilação, ele mostre todos os warnings que seu código pode gerar. Então, ele vai mostrar desde que se você esqueceu uma simples variável, né, sem usar, né, você declarou uma variável e não usou, ele vai apresentar esse warning e vai apresentar outros warnings também. Agora, quando eu passo "-std", né, igual a GNU99, std é de standard, que é o padrão. Eu estou falando para ele qual que é a versão do C que eu estou querendo utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar a versão 99 do C. Já existe a versão 11, se eu não me engano, a versão 14, mas a mais utilizada até hoje é a 99. Tá? A 99 ela possibilita coisas como, por exemplo, você fazer um for int i, né, declarar o teu iterador dentro do for, sendo que outras versões elas não permitem. As versões mais antigas elas não permitem isso, tá? Se eu não me engano, você poderia colocar C99, deve funcionar também. A gente pode testar, mas a princípio a gente vai passar, tem essa variável que vai guardar tudo isso, essa string aqui. Então, na hora da compilação, a gente vai passar esses camaradas aqui também. Então, na hora de compilar um arquivo, um TAD, né, tipo abstrato de dados, a gente vai passar essa variável flags. Beleza? E na hora que a gente quiser compilar um programa, a gente vai passar aqui também essa variável de flags para ele. Então, vamos colocar aqui, ó, flags para ele aqui. Então, a gente está passando umas flags de otimização aqui para mostrar o warning também para fixar a versão no C99. Vamos tentar compilar, vou dar um make clean. Né? Eu estou na pasta do projeto e agora eu vou dar um make. Notem que agora ele adicionou o "-o3, all e essa versão aqui, tá? Que é a versão 99. Deixa eu ver se eu colocar aqui o C, acredito que em vez de colocar o padrão GNU, se você colocar C aqui vai funcionar. Deixa eu ver, make clean, make. Ele funciona também. Eu vou deixar C aqui, 99, porque ele funciona também. Olha que legal, quer ver? Se eu abrir aqui o arquivo aqui de teste, né? Tá dentro da pasta apps, teste lista, eu vou declarar uma variável int i aqui e eu não vou fazer nada com ela, tá? E ignorem esses erros aqui do meu editor de texto. Vou dar um make clean e vou chamar um make. Olha só, ele está falando, ó, que a variável i não foi usada. Então, esse tipo de warning, né, ele vai mostrar por conta dessa minha flag aqui do "-all" aqui. Isso aqui é só para te alertar, tirar os warnings do teu código. Nunca é bom ter warnings. Warnings não são erros, mas é legal você deixar teu código limpo. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu voltar esse camarada aqui, tá? Então, aqui a gente acaba de criar algumas coisinhas aqui, umas flags de otimização, tá? Por fim, eu quero mostrar a última coisa, que é criar uma biblioteca estática. Veja, a gente está criando aqui a biblioteca que eu chamei de libed, tá? Libed é essa biblioteca que eu estou chamando aqui. Tá? Essa biblioteca vai ter um monte de tipo abstrato de dados, um monte de estrutura de dados que eu vou compilar e eu quero que usuários utilizem. Tá?
No nosso caso, os nossos usuários são os programas que a gente está criando, tá? Então notem que na hora que eu compilo um programa, quando eu compilo o programa, né, no caso, não basta só eu passar os manuais para ele, ou seja, os arquivos .h. Eu também tenho que passar os objetos, né, os arquivos compilados que ele está utilizando. Mas note, eu estou passando desse jeito aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou passando todos os arquivos .o separadamente, né? Eu estou passando para fazer a minha compilação. Mas, pessoal, eu posso fazer uma coisa. Eu posso pegar todos esses arquivos aqui .o, né? Suponha que eu tenha 100 arquivos desses, né, compilados, ou arquivos objetos. Ao invés de eu ter que passar 100 arquivos desse para compilar, eu poderia compactar todos esses arquivos em um só. Então, suponha que você criou sua biblioteca de estrutura de dados, aí você vem uma pessoa externa, vem um colaborador seu, um colega seu, e fala, opa, você criou uma biblioteca, né? Eu estou criando a minha aqui, eu tenho uma biblioteca que vai precisar de estrutura de dados que você fez. Você poderia me mandar a sua biblioteca para eu utilizar? A ideia é que você não mande o source code para eles. A ideia é que você mande só o manual, né, os manuais, que são os arquivos .h, que vão estar definindo todas as funções e as estruturas, e você mande também os arquivos objeto. Né? Você teria que mandar uma lista de arquivos .o para ele, que são os arquivos compilados .o, para que ele possa utilizar, né? Para que ele possa compilar o programa dele, né? Utilizar a sua biblioteca. Mas a gente, ao invés de passar todos esse monte de arquivo .o, arquivo objeto compilado, a gente poderia compactar todos esses arquivos em um só e mandar apenas um arquivo só, tá? Que seria o arquivo nosso da nossa biblioteca. E essa biblioteca ela teria todos os arquivos objetos compilados, todo mundo estaria compactado num arquivo só. Muito bem. Esse que eu estou falando chama biblioteca estática. A gente vai definir agora uma biblioteca estática. Como que funciona? A gente, na hora de compilar a nossa biblioteca, o nosso libed, a gente compila cada código objeto, um a um, separadamente, mas agora eu vou pegar aqui a minha cola, a gente vai compactar todos esses arquivos em um só, tá? Como que a gente compacta tudo num só? A gente utiliza esse comando AR, com essa flag aqui, "-rcs", tá? Significa que a gente vai compactar todos os arquivos compilados da minha biblioteca num arquivo só, tá? Como que vai ser o nome desse arquivo? Eu estou chamando esse arquivo de libed.a. E a extensão é importante. Essa extensão aqui é a extensão de uma biblioteca estática no teu código. Então é o que eu estou fazendo aqui. Só que aqui eu estou falando para ele, ó, compila, né? Você vai gerar aqui a ordem é um pouquinho diferente. Eu quero criar, né? Eu quero criar uma biblioteca estática chamada libed.a, né? E eu quero que você jogue esse arquivo dentro da pasta lib. Mas aqui a gente não definiu nenhuma pasta lib ainda, então a gente tem que definir uma pasta lib. Então vou criar aqui um lib que vai ser .lib, tá bom? Opa, .lib aqui. Então agora eu estou falando que vou criar essa biblioteca estática compactando todos os arquivos objetos que estão dentro da pasta obj. Então todos os arquivos que terminam com .o eu vou compactar nessa biblioteca estática, né? Que é o libed, biblioteca estática que você consegue passar ela para qualquer um para usar, tá? Nos teus programas. Então eu estou compactando tudo num arquivo só. Então vamos ver se isso funciona. Eu vou dar um make clean. E eu vou chamar agora só o libed. Só quero chamar essas diretivas. Ele vai compilar o lista, vai compilar o time e vai compactar tudo. Ó. Opa, deu um probleminha aqui. Não existe esse arquivo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele não vai existir mesmo, né, pessoal? Não existe a pasta, né? A gente tem que criar a pasta lib aqui, né? Como que ele vai jogar numa pasta que não existe, né? Então eu vou dar um make clean. Agora a minha pasta existe. Eu tenho uma variável que guarda, né, o endereço relativo dessa pasta, né? Agora vamos ver se funciona. Agora foi, ó. Note que foi até demais. Deixa eu dar um clean, é só make libed, né? Agora foi, ó, eu compilei o lista, gerei o lista.o. Compilei o time, gerei o time.o. E agora eu compactei tudo que está dentro da pasta obj, né? Que é o lista.o e o time.o. Eu compactei nesse arquivo, né? libed, que é a minha biblioteca estática. E agora eu passei o
que está dentro da pasta lib, né? Vamos ver, eu tenho na pasta lib, olha só, eu tenho esse arquivo libed, que é a minha biblioteca, que tem todos os arquivos objetos, todos os meus arquivos que eu compilei compactados nesse arquivo aqui. E o ponto .a é a extensão dele, é importante que a gente mantenha ele, tá bom? Muito bem. Agora, uma vez que a gente tem esse arquivo só compactado, esse é o arquivo objeto, tá? Esse é o arquivo que a gente vai usar. E a gente tem que passar agora os manuais, que são os arquivos .h, e esse arquivo compilado, tá? Esse pacotão, essa biblioteca. Então, minha biblioteca vai ser o conjunto dos arquivos compilados, então aquela pasta include, e eu vou ter também agora esse arquivo .a, que é a minha biblioteca, com tudo compilado nele, tá? Tudo compilado, exceto os programas, porque os programas são os nossos usuários, tá? Os programas são quem querem usar a nossa biblioteca, tá bom? Então, a ideia é que, caso você tenha um programa ou alguém que queira usar a sua biblioteca de códigos, você vai passar para essa pessoa a sua pasta de includes e você vai passar esse arquivo .a. A partir dessa pasta de includes, né, com todos os seus .hs, com todas as definições, e o seu arquivo, né, .a, sua biblioteca, você está passando para o usuário tudo que ele precisa para executar o seu código. E note que aí a gente vem no conceito de tipo abstrato de dados, que a ideia é você encapsular as coisas para passar para o usuário só o que ele quer, né, o que ele quer executar de fato, tá bom? O que não como, né? Apenas o que faz e tudo mais. Então agora, pessoal, a sintaxe é um pouquinho diferente aqui. Agora, pessoal, ao invés de eu passar todos esses objetos, eu vou simplesmente passar a minha lib.a. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia passar, será que isso aqui funciona? Nem eu sei se funciona, acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Se eu passar a lib dessa maneira, vai funcionar? libd.a, vamos ver se funciona? Funciona, ó. Eu estou passando a minha biblioteca compilada, tá? E eu estou passando, a biblioteca é ela só, né? E eu estou passando aqui a pasta de includes, né? Então, estou passando os manuais e estou passando meus objetos, né? Que estão compactados em um arquivo só. Mas a gente, pessoal, pode querer melhorar essa compilação aqui, tá? Não sei se vocês já trabalharam com a biblioteca de matemática, né? O math.h, mas quando você trabalha com math.h, na hora da compilação, você tem que passar uma flag chamada "-lm", porque o math.h ele vem de uma biblioteca de operações matemáticas, né? Então, ó, eu vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Ó, vou chamar o Sublime aqui, um teste simples, né? Teste.c. Eu vou ter aqui o include stdio.h e eu vou ter também aqui o include math.h. Beleza, tem isso aqui. Agora eu vou ter um main aqui, tá? Eu vou ter a minha main e suponha que eu quero, sei lá, eu quero achar a raiz quadrada, né? Vou guardar em cima a raiz quadrada de, sei lá, de 9, tá? Beleza, a variável não está sendo usada, mas esse sqrt, que é a raiz quadrada, vem do math. Só que o math, ele é uma biblioteca à parte, que vem no compilador, mas ele é uma biblioteca à parte. Então, se eu fizer gcc, né, teste -o teste, ele compilou, mas deixa eu ver se na hora de executar ele dá problema. Tá, meu compilador, pessoal, ele deve estar otimizando e chamando essa biblioteca aqui. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer, né? Geralmente o que a gente se faz quando passa o math.h é passar o "-lm", que eu estou falando, ó, o L é de lib, né, de library, use a biblioteca m, que é a biblioteca do math.h. Então, geralmente, a gente faz isso. O meu compilador aqui deve estar otimizado para essas coisas, mas não é assim direto que a gente faz. Então, o que nós podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, ó. Na hora de compilar um programa, né, ao invés de passar explicitamente o arquivo, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso falar aqui, ó, eu vou criar uma nova variável aqui, que são libs, onde eu vou passar as bibliotecas de código que eu quero. Uma delas vai ser o "-lm", porque vira e mexe eu quero usar o math.h. A outra biblioteca de códigos que eu quero passar é a biblioteca que a gente acaba de criar, que é o lib, aqui, ó, o libed, tá? Mas ao invés de eu passar essa biblioteca direto, né, passar esse nome inteiro como a gente fez, eu posso simplesmente fazer assim, ó, "-l", só que ao invés de eu escrever lib, eu só escrevo ed, tá? A minha biblioteca
na verdade, por padrão, eu sou obrigado, quando eu crio uma biblioteca, eu sou obrigado a escrever a palavra lib antes e o nome da biblioteca, de fato, é o que vem depois, tá? E quando eu vou utilizá-la, eu posso apenas, né, ao invés de escrever lib.ed.a, eu coloco "-l", que vai significar que eu estou querendo adicionar uma biblioteca, então ele ignora esse lib, né? Ele identifica pelo nome que é uma biblioteca e tudo mais. Eu só passo o ed sem considerar também esse "a". Então o compilador ele consegue fazer isso, tá bom? Fiz isso aqui. Só que, se eu passar agora, pessoal, essas bibliotecas que eu quero usar, ó, note que eu poderia passar aqui, ó, utilize para mim essas bibliotecas. Vou tentar compilar aqui agora. Ó, vou dar um make clean e vou dar um make. Note que ele está falando, olha, essa biblioteca que você passou não foi encontrada. Por quê? Porque eu estou falando, utilize essa biblioteca. Mas aonde que essa biblioteca está? Se ela tivesse no diretório aqui, veja que ela está dentro da pasta lib. E aqui o comportamento é muito parecido com o comportamento dos includes. Eu preciso, além de falar qual que é a biblioteca que eu estou usando, eu preciso falar qual que é o diretório que ela se encontra. Tá? E para isso, o que a gente faz é o seguinte, a gente passa uma outra flag, que é o "-lzão, tá? E agora a gente tem que falar para ela o seguinte, ó, procure para mim na pasta lib. Então, um "-l" maiúsculo, ele vai procurar, ele passa um diretório para procurar bibliotecas que você está utilizando. Tá? Então, ao invés de eu colocar aqui em libs, eu vou colocar aqui que vai ficar melhor. Então, quando eu chamar a compilação, eu estou falando, ó, utilize essa biblioteca e utilize essa. Essa biblioteca da matemática, ela está dentro da pasta do compilador, ele consegue ver. Só que essa biblioteca ed, né, esse lib.ed.a, ele vai procurar esse nome. Quando eu passar "-led", ele vai procurar por esse arquivo aqui, ó, lib.ed.a. Só que, além das pastas do compilador que ele já procura, eu estou passando uma nova pasta para ele procurar também. Olha, procure para mim na pasta lib nossa aqui. Tá? Então, estou fazendo isso. Tá? Então, vamos compilar para ver se funciona. Make clean. E agora funcionou. Então, olha só. Eu compilei cada arquivo separadamente, né? Cada arquivo objeto. Gerei uma biblioteca estática para a gente. Tá? Aí eu estou falando, olha, compila para mim. Na verdade, aqui eu estou fazendo até errado. Né? Aqui eu não deveria passar isso aqui. Não preciso passar mais explicitamente o arquivo, né? Então, o que eu estou fazendo? Ó, na hora de compilar, eu estou falando, compila para mim o arquivo testlista.c. Tá? Esse arquivo ele utiliza como manuais, né? Ele tem alguns manuais que ele utiliza. Quais são eles? Né? Os arquivos .h. Eles estão na pasta include. Então, a gente passa o "-i" maiúsculo. Eu tenho algumas flags aqui de otimização. Tá? Otimização, de setar warning e tudo mais. E aqui eu estou falando o seguinte, ó, esse meu arquivo, ele está utilize, né, a biblioteca estática ed, né, e essa biblioteca estática está aqui, ó, o nome dela libed, e eu utilizo "-lm. Mas quando eu passo "-lzão lib, na hora que eu passar esse nome, esse monte de bibliotecas que eu posso utilizar, uma das pastas que ele vai procurar pelos arquivos é essa pasta lib aqui. Por fim, gere para mim o arquivo binário, né, testlista.a. .a não, só testlista, né, na pasta bin. Então, note, nós criamos uma biblioteca estática, nós estamos utilizando essa biblioteca estática, só que a gente precisa fazer tudo isso, todo esse passo a passo. Então, quando você quiser passar para alguém uma biblioteca, você não vai passar o source code para ela compilar. Você vai passar esse lib.a e você vai passar a sua pasta de includes. Ela vai ter que mexer, né? A pessoa vai ter que mexer na compilação, e uma das maneiras para ela fazer compilar é definir uma biblioteca estática dessa maneira. Porque aí fica fácil, eu não preciso passar o caminho onde que a biblioteca estática está. Eu passo o nome dela, tá? Que é ed, e depois eu passo aonde, né? Qual que é a pasta que ela se encontra. Fazendo isso, eu simplifico. Uma última observação é que eu estou passando a lib só nos usuários, né, que vão utilizar minha biblioteca, né, no caso, nossos programas. Eu não estou passando essas libs aqui nas diretivas de compilação dos tipos abstratos de dados. Note que a minha biblioteca será formada, né, por cada objeto, mas
os objetos, né? Cada arquivo objeto dos meus tipos abstratos de dados. Só que eles não vão utilizar a biblioteca. São eles que formarão a biblioteca. Por isso que eu não passo essa flag aqui, tá? Essa target aqui de libs, né? Essa variável. Só para deixar mais bonitinho, eu vou passar as flags aqui, né? Primeiro. Posso até passar aqui antes, ó, para ficar mais bonitinho a saída da compilação, mas a ordem não vai afetar nada, tá, pessoal? E eu acho que é isso, né? Um último comentário que eu acho que eu devia falar no começo, né? O que as IDEs fazem, a gente fez tudo manualmente, mas o que as IDEs fazem, CodeBlocks, Eclipse e tudo mais, elas, na medida que você vai criando os arquivos lá, elas criam para você um makefile implícito. Então, ela mesma cria um makefile dela, para facilitar o teu desenvolvimento, para você não ter que se preocupar com isso. Então, ela vai criando todas as diretivas, os includes. Se você configurar certinho, você consegue criar um makefile bonitinho. Só que você consegue, fazendo desse jeito manualmente, ter mais controle sobre a situação. Você consegue otimizar coisas, você consegue manipular exatamente, você sabe exatamente o que está fazendo. Quando você utiliza uma IDE, ela pode estar escondendo muita coisa para você, o que não é legal. Só que você consegue criar um projeto na sua IDE e utilizar um custom makefile, ou seja, um makefile próprio. Você consegue utilizar um makefile personalizado, tá? Eu não vou criar um vídeo sobre isso, porque já tem vídeos demais, né, para essa aula, mas eu vou deixar um projetinho para vocês do CodeBlocks já configurado, a nossa biblioteca de códigos, já utilizando esse makefile customizado. A partir das próximas aulas, a gente vai partir dessa biblioteca com esse makefile, então a gente vai criar agora uma biblioteca de códigos utilizando toda essa estrutura e esse makefile que a gente criou. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro todas essas videoaulas, então eu vejo vocês agora na próxima aula, onde que a gente retoma as estruturas de dados propriamente dita. Forte abraço, pessoal!